Fazer 5 gols em um jogo no Brasileirão é uma façanha que poucos jogadores conseguiram. Por isso, o quadro No Pique mostra para você 10 artilheiros que conseguiram realizar este feito. Mas antes, não deixe de se inscrever e também de curtir o canal Brazuca Esporte Clube. No Campeonato Brasileiro de 1977, o Atlético Mineiro foi vice-campeão, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo. Mas durante a competição, o Galo goleou o Fast do Amazonas por 6-2. O artilheiro da partida foi Reinaldo, que marcou 5 vezes. Reinaldo acabou sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1977, marcando 28 gols. Em 1980, o ídolo vascaíno Roberto Dinamite voltava ao clube após uma passagem pelo Barcelona da Espanha. A reestreia foi de gala, pois Roberto Dinamite marcou 5 gols na vitória de 5-2 diante do Corinthians em um jogo válido pela segunda fase do Brasileirão no estádio do Maracanã. Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados. Antes de se tornar herói no Mundial Interclubes, quando marcou 2 gols na vitória sobre o Liverpool, Nunes, o artilheiro das decisões, deixou a sua marca no Campeonato Brasileiro de 1981 na partida contra o Fortaleza no Maracanã. O rubro-negro goleou por 8-0 e Nunes fez 5 gols em um jogo válido pela primeira fase da competição. Nunes foi o goleador do Campeonato Brasileiro de 1981 com 16 gols marcados. O Campeonato Brasileiro de 1985 teve como artilheiro o atacante Edmar do Guarani, que marcou 20 gols. Parte desses gols foram marcados na goleada do Guarani em cima do CSA por 6-1 em um jogo válido pela segunda fase da competição. Lembrando que o campeão foi o Coritiba, que venceu o Bangu nos pênaltis em pleno Maracanã. Em 1993, surgia no Cruzeiro um artilheiro que seria chamado anos mais tarde de Fenômeno. O craque Ronaldo Nazário, então com 17 anos, mostrou seu faro de gol na goleada em cima do Bahia por 6-0 no Estádio Mineirão pela 12ª rodada do campeonato. Chamado na época de Ronaldinho, o artilheiro marcou 12 gols na competição. No Campeonato Brasileiro de 1997, o atacante Dodô, na época no São Paulo, foi carrasco dos adversários em 2 oportunidades. A primeira vítima foi o Cruzeiro na 4ª rodada da primeira fase. O São Paulo goleou o time mineiro por 5-0 em pleno Mineirão, 5 gols de Dodô. Dodô repetiu o feito na 29ª rodada contra o União São João. O tricolor goleou por 7-1 e o artilheiro marcou 5 vezes. Dodô marcou 21 gols na edição de 1997. O Campeonato Brasileiro de 2000, ou Copa João Avelange, foi uma das edições mais confusas da história. O Fluminense, que em 1999 estava na Série C e foi puxado para o grupo da elite, teve em Magno Alves um dos artilheiros da competição com 20 gols, juntamente com Romário do Vasco e Edil do Goiás. Magno Alves marcou 5 gols na goleada do Fluminense por 6-1 em cima do Santa Cruz. O Campeonato de 2000 registrou outra goleada histórica, pois o Sport Recife aplicou 6-0 no Atlético Mineiro em pleno Mineirão. O artilheiro da partida foi o atacante Leonardo, que marcou 5 gols. Leonardo marcou 13 gols na competição. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos aconteceu pela primeira vez em 2003. O grande campeão foi o Cruzeiro, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Com uma campanha irretocável, o time mineiro fez 100 pontos na competição. O Cruzeiro teve como destaque o meia Alex, que na última rodada do campeonato contra o Bahia, marcou 5 vezes na goleada do time mineiro por 7-0.
O craque marcou 24 gols na competição. O Campeonato Brasileiro de 1997 foi totalmente dominado pelo Vasco e pelo seu melhor jogador, o atacante Edmundo. Edmundo foi o artilheiro da competição com 29 gols marcados, 6 deles no jogo contra a União São João de Araras, recorde até hoje na história do Campeonato Brasileiro. Cabe destacar também os artilheiros Biraburro do Remo e Anselmo do Botafogo da Paraíba, que marcaram 5 gols em uma só partida no Campeonato Brasileiro de 1978. Espero que tenham gostado da lista e lembre-se de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal Brazuca Esporte Clube. Até a próxima!